Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Que alegria estar aqui com você mais uma vez para darmos continuidade, ao nosso estudo guiado, ao estudo da lição. E para mim é um prazer poder compartilhar esse momento com você. Se você está chegando aqui pela primeira vez, deixa eu te dizer, todos os dias nós separamos um pouco do nosso tempo para meditar, para estudar a palavra de Deus. E durante todo esse trimestre, nós estamos focados no estudo do Evangelho de João. Estamos ali conhecendo os temas que estão contidos dentro desse livro. E com certeza, eu te afirmo com toda certeza, estamos sendo abençoados por Deus, porque Ele tem trazido verdades à tona, assuntos bastante relevantes, que talvez a gente nunca tenha parado para pensar ou refletir da forma que está sendo apresentado. Por isso eu convido a você a voltar sempre no dia seguinte. E uma maneira prática e fácil disso acontecer é você se inscrevendo, porque dessa forma você será notificado, você será lembrado de que você precisa sim ter o seu momento com Deus por meio do estudo da palavra, tá certo? Deixa o teu gostei também, porque é dessa forma que a gente consegue compartilhar mais e mais a palavra de Deus para outras pessoas. Nessa ocasião, eu quero convidar você a juntos nós orarmos, buscarmos a presença de Deus e logo em seguida entrarmos no estudo do dia. Então vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder, sim, estudar a Tua palavra. Para nós é uma honra, é um privilégio, é um prazer, Senhor, porque é dessa forma que nós não apenas temos acesso à informação, mas também nos aproximamos mais e mais de Ti, conhecendo de maneira mais profunda e pessoal. Perdoa os nossos pecados, perdoa as vezes que a gente tem negligenciado esse momento, que o Teu Santo Espírito possa cada dia nos constranger e nos comover a vir te buscar e assim termos momentos contigo, Senhor, para que muito em breve a gente tenha toda a eternidade. Perdoa se faltamos, Pai, em alguma coisa. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje é quarta-feira, dia 13 de novembro. O tema do nosso estudo de hoje é o testemunho de Tomé. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse discípulo, que também é conhecido como aquele discípulo que era incrédulo, que tinha dificuldade de acreditar. E vamos ver quais são as lições que Papai do Céu vai trazer a cada um de nós hoje. Eu quero convidar você primeiro a ler comigo aqui o contexto bíblico que foi apresentado. Está ali no Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 19 ao 31. E ao começar no 19 diz assim, Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhes disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz sejam com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse,
Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Olha que texto interessante e maravilhoso. Eu separei aqui alguns pontos para auxiliar a nossa reflexão. E o primeiro ponto é: Cristo apareceu aos discípulos após a sua ressurreição, quando estavam trancados em casa e com medo. Interessante, né? A gente vê que mesmo os discípulos que andaram com Jesus, né, testemunharam vários dos seus feitos, vários dos seus milagres, ouviram as suas palavras e testemunharam as mais, vamos dizer assim, as mais extraordinários feitos. Mesmo assim, os discípulos demonstravam ter uma fé pequena. Como assim, Davi? O texto é bem claro ao dizer que eles se encontravam trancados. Eles estavam com medo. E aí a gente deve refletir no seguinte aspecto: o que é que o medo é capaz de fazer com a pessoa? O medo pode levar a pessoa a agir, a tomar uma atitude, né? Como, por exemplo, em uma situação de perigo. Algumas pessoas, quando estão com medo, correm, né? Algumas pessoas, quando estão com medo, reagem, né? Tem ali um espírito combativo de luta e assim exercem uma reação. Ou podem também levar a questão do medo a ficarem paralisados. É interessante esse segundo ponto, porque o medo ele tem também esse poder de deixar as pessoas inertes, de deixar as pessoas paralisadas, né? Sem nenhuma reação. E essa era a situação em que os discípulos se encontravam. Por conta do medo, eles estavam paralisados. Eles estavam dentro de um lugar trancados, sem nenhuma ação. Mesmo depois de terem testemunhado todas as coisas do Mestre, eles se permitiram ficar somente entre eles. Essa situação é bastante interessante e deve trazer, sim, uma reflexão para mim e para você. Depois de tomarmos conhecimento de tantos testemunhos, de tantas maravilhas que Deus operou, né, por cada um de seus filhos, para não dizer o que Ele tem feito por cada um de nós, qual é a situação que a gente se encontra? A gente se encontra trancado no nosso mundo, vivendo a nossa vida como se nada tivesse acontecido? Ou a gente está reagindo? A gente está espalhando as boas novas? Jesus aparece ali. Naquela ocasião, Dídimo, ou Tomé, como é mais conhecido, não estava presente. E Jesus fala palavras bastante interessantes. Primeiro, a palavra é: paz seja convosco. E depois, Jesus abençoa eles com a presença do Espírito e também dá um ensinamento muito importante, que é a questão do perdão. Se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Mas se vocês não perdoarem, também não serão perdoados. Quando Tomé chega e recebe, né, ali o testemunho dos seus amigos, dos seus parceiros de trabalho, Tomé, ele fica, podemos dizer assim, injuriado. Como assim? Logo no dia que eu não estou, logo na hora que eu não estou, Jesus aparece. Interessante isso. Olha esse outro ponto que eu destaquei. Tomé estava ditando condições para a sua fé. Essa mesma atitude é mencionada várias vezes em João. Interessante que João ele destaca esse detalhe, a questão das condições que os ouvintes faziam com Jesus. Temos o exemplo de Nicodemos, né, que perguntou: como é que eu vou voltar para a barriga de minha mãe já sendo velho? Temos a situação da mulher do poço, onde ela questiona Jesus e diz: tu não tem nenhum balde, como é que tu vai tirar água e me dar essa água? Temos o testemunho da multidão,
que após ser alimentado com a multiplicação dos pães e peixes, chegou para Jesus e pediu: olha, qual será o sinal que o Senhor vai mostrar para que a gente creia no Senhor? E agora temos a situação de Tomé. Se eu não vir, se eu não colocar o dedo nas suas feridas da mão, se eu não colocar a minha mão no seu lado, eu não irei crer. E aí chega até mim e a você. Quais são as condições que estamos colocando para acreditar em Jesus? Ah, se ele não ouvir essa minha oração, se ele não fizer desse jeito, se a cura não viesse, quais são as condições? Mesmo Jesus ter demonstrado os feitos maravilhosos, será que a gente ainda tem colocado condição para acreditar nele? Um outro ponto bastante interessante que eu destaquei diz assim, ó: João contraria essa perspectiva de ver para crer. Uma semana depois, Jesus aparece e dessa vez Tomé está presente. Jesus vira para Tomé e diz: olha, está aqui as minhas mãos. Coloca o teu dedo nas cicatrizes do prego. Aqui está ao meu lado, coloca a tua mão. Por que é que você não crê, meu filho? Por que é que você tem tanta dificuldade em acreditar? E ali Tomé declara: Senhor meu, Deus meu. Ali Tomé aceita e assume de que Jesus é real, de que Jesus de fato tinha ressuscitado. E aí Jesus faz um questionamento bastante interessante. Você creu porque me viu? Foi só por conta disso? Felizes são aqueles que não viram e mesmo assim creram. Felizes sou eu e você que está hoje aqui, separando esse tempo para estudar a palavra de Deus, que demonstra que crer em Jesus, mesmo sem ter testemunhado de forma pessoal e visível tudo aquilo que Jesus fez. João quer chamar a atenção exatamente para isso. Eu e você não precisamos ver para crer, porque é possível crer sem nem mesmo ver. E é exatamente isso que é esperado de mim e de você, que a gente creia, sem necessariamente ver. Um outro ponto bastante interessante que eu destaquei, olha o que esse texto diz. Ó. Deus nunca pede que creiamos sem que nos dê suficientes provas sobre as quais possamos alicerçar nossa fé. Em outras palavras, a nossa fé, ela não vamos dizer assim, ela não advém de algo mediante a loucura. De tipo, do nada eu vou demonstrar fé. Não. A nossa fé é algo racional. É apresentado provas, argumentos, né? É mostrado que existe de fato fundamento para demonstrarmos a nossa fé, para de fato crermos. E Deus possibilita tudo isso, para que a gente possa sim acreditar e ter fé nele. Sua existência, seu caráter e a veracidade de sua palavra se baseiam em testemunhos que falam a nossa razão. E esses testemunhos são numerosos. Apesar disso, Deus nunca removeu a possibilidade de dúvida. Nossa fé deve se basear em evidências, não em demonstrações. Tomé, ele queria a demonstração de que Jesus de fato tinha ressuscitado. Nós podemos aprender com a história de Tomé, né, com o seu testemunho, de que não é por esse caminho, né, que não é por meio de demonstrações, mas sim por meio de evidências. Estamos abertos à possibilidade de dúvida? Sim. Deus não intervém quanto a isso, ele não remove. Mas que quando a gente tiver dúvida, a gente lembre dos numerosos testemunhos, das várias evidências que existem e comprovam, sim, a veracidade da palavra de Deus. E que ao se depararmos com isso, a gente de maneira racional possa escolher acreditar. O último ponto que eu separei diz assim, ó: por meio da palavra de Deus,
da criação e da experiência pessoal, recebemos uma quantidade extraordinária de evidências que fortalecem nossa fé em Jesus. Em outras palavras, nós temos evidências suficientes para comprovar a veracidade, a realidade de que Jesus é real e de que as suas palavras são verdadeiras. Davi, onde se encontram essas evidências, esses argumentos? Como disse aqui, primeiro, na palavra de Deus. Segundo, na criação, ou seja, na natureza. E terceiro, na experiência pessoal. Esses três pilares são os testemunhos suficientes que eu e você precisamos para crer, para depositar a nossa fé de que Jesus não apenas é real, mas de que em breve ele voltará para buscar os seus. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Hoje meditamos no testemunho de Tomé, aquele que precisou ver para crer. Que essa não seja nem a minha, nem a sua realidade, porque afinal de contas, nós temos mais que o necessário para crer sem nem precisar ver. Seja feliz, seja bem-aventurado. Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e que Ele te faça conduzir aqui amanhã para mais uma vez nós termos o nosso estudo guiado. É isso, até a próxima e tchau, tchau.